Atos 14, versículos 8 a 28. Atos 14, 8 a 28 diz assim: E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então aqui a gente vê um relato onde Paulo e Barnabé entram numa cidade, e nessa cidade fazem uma cura. E a semelhança do nosso mestre, o Senhor Jesus, que também fazia curas. E a gente percebe que a multidão ficou extasiada com esse milagre, com algo que nunca haviam visto, da mesma forma que ficaram com Jesus. E taxaram eles e começaram a crer que eram deuses, que os deuses, mas quais deuses? Qualquer deus? Não, os seus deuses, Júpiter e Mercúrio, como diz aqui, tinham descido dos céus. E aí queriam sacrificar, porque de fato foi feito um sinal que nunca se havia, e não havia história na memória dos pais deles, de sinal daquele tipo. E foi feito um sinal desse tipo, e isso fez com que eles ficassem maravilhados. E aí eles vão para um extremo. E o extremo é taxar aqueles homens de deuses. Não do nosso Deus verdadeiro, mas de falsos deuses. Deuses criados por mãos humanas, que é Júpiter e Mercúrio. São dois deuses criados por mãos humanas. E com isso eles tiveram que lutar contra isso.
lutar contra esse ímpeto, porque eles estariam errados por todos os motivos, os apóstolos, de receber essa glória, porque cabe a Deus toda a glória. E estariam recebendo a honra e a glória que não pertence a eles. E segundo, que são deuses falsos, são deuses pagãos. Então, por todos os motivos do mundo, essa honra e essa glória não cabe ser recebida por eles. E então eles corretamente rejeitaram essa glória, e no rejeitar essa glória, o que aconteceu? Os judeus entraram no meio e convenceram a multidão do oposto. Então veja, vai de um extremo ao outro. Vai de um extremo de querer levantar eles como deuses, vai para o outro extremo, deuses visíveis. Vai para um outro extremo, que é matar Paulo, porque na verdade no coração deles Paulo foi morto. Está dito aqui que Paulo foi dado como morto. Ficou inconsciente lá, estirado no chão, fora da cidade, dado como morto. E aí depois Paulo, que ou não foi morto, ou foi morto e Deus ressuscitou ele, volta e chama Barnabé, e eles vão para outras cidades anunciando. E aí que tem um outro ponto. Quando eles seguem, no versículo 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. E tribulações foi exatamente o que passaram aqui, porque foram perseguidos depois por uma multidão enfurecida. Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. E isso não lembra as pisadas do nosso mestre, porque Jesus, quando entrou na cidade santa, em Jerusalém, foi aclamado como rei. E a multidão queria colocar Jesus como rei. E isso em outras passagens que nós já estudamos naquele estudo do início de fevereiro, que está postado até na internet, que Jesus não aceitou ser coroado como rei, não o rei deste mundo, e sim ele é nosso rei no reino celestial, no plano espiritual. E isso nos lembra, de certa forma, essa história, quando Jesus não recebeu essa honra humana de ser rei neste mundo, e eles também não receberam a honra humana de serem coroados deuses deste mundo, a multidão vai de um oposto ao outro. Quer matar. Então nós vemos a história de novo se repetindo, onde a gente começa a enxergar que o homem quer, na verdade, deuses que ele enxergue, deuses visíveis, reis visíveis. A gente pode se lembrar da história lá onde, quando Saul foi coroado rei, antes de Saul ser coroado rei e ser levantado, né, e ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, o povo pediu um rei, porque eles queriam alguém que representasse ao Senhor aqui na terra. E isso não foi do agrado do Senhor. A gente não vai entrar nisso agora, mas isso não foi do agrado do Senhor. E o motivo é isso vai contra a fé, porque a fé é a certeza das coisas invisíveis. E as pessoas querem ver. Quando tu quer ver, tu quer que Jesus seja rei visível, aquela pessoa que tu chega. Mas a fé é a certeza das coisas invisíveis. E esse todo é o ponto. Aqui da mesma forma isso acontece. Eles querem que sejam deuses, mas deuses, e de fato é um sinal sobrenatural importante. Mas são deuses os quais, primeiro, criados por mãos humanas, e segundo, visíveis. E isso é semelhança também da história do bezerro de ouro. Quando Moisés some, há um anseio no coração por Deus, pela presença de Deus, mas tem que ser um Deus visível no coração do homem natural. E aí quando Moisés sai, aquela ansiedade de ter, aquela angústia de ter algo presente junto, aquilo lá é ocupado pelo bezerro de ouro. E aí o que acontece? O povo cai para a idolatria. Assim como caiu para a idolatria com Jesus, assim como caiu para a idolatria aqui também, com Paulo e Barnabé. Porque
colocar eles como deuses, Júpiter e Mercúrio, é idolatria. Então a gente vê como o coração do homem é inclinado à idolatria. E quando isso não é atendido, há derramamento de sangue. Assim como houve com Moisés, no final os idólatras foram mortos. Assim como houve em tantas outras situações. Com Jesus, Jesus foi morto. Quando isso não é contemplado, essa anseio humano não é contemplado, há derramamento de sangue. Porque o homem quer deuses que sejam visíveis. O homem quer o visível, ele não quer viver pela fé a partir do invisível. Então, da mesma forma, daí a raiva, a fúria tomou conta da multidão, instigado sim pelos judeus, como diz aqui, mas tomou conta a ponto deles irem para o lado oposto. Homens que eles recém haviam taxado como deuses, foi frustrada aquela expectativa de colocar eles como sendo aqueles deuses, e aí isso talvez tenha deixado eles de coração partido. Quando veio alguém lá para botar lenha na fogueira, facilmente conseguiram conduzir o povo a essa fúria. Assim como Jesus, quando não aceitou, foi aclamado como rei, mas não aceitou ser coroado como rei desse mundo e também em Jerusalém. E aí o mesma multidão que de uma semana aclamou Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, no final da semana crucificou ele, gritou crucifica. Da mesma forma, então nós vemos como o coração humano procede dessa forma. Ele quer a glória no homem, no visível, no plano terreno, naquilo que tu domina. Mas esse nosso plano terreno é condenado. E o homem não quer viver a partir das coisas invisíveis da fé. Então por aqui a gente começa a enxergar como essa idolatria, né, essa opera. E como isso conduz, como Deus nos conduz a partir da... A tribulação opera junto para a libertação e para que a gente possa entrar no reino dos céus. Como diz aqui, confirmando os ânimos dos discípulos, versículo 22, exortando a permanecer na fé para que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E tribulação é o que nós estamos passando no nosso tempo. Então a tribulação faz parte a tribulação. A tribulação para entrar no reino de Deus, ela opera junto. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso a gente inicia essa mensagem, onde a gente entende que pela tribulação importa para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então vamos para Lucas 19, versículo 28 até o 44, e diz assim: e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam ido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus:
Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, a semelhança de Paulo e Barnabé, a gente vê que Nosso Senhor fez milagres semelhantes, alguns superiores, mas fez muitos sinais. E ao ponto do povo querer coroar ele rei. Esse estudo a gente já fez, essa palavra, no início de fevereiro, está na internet, mas não vamos voltar a entender essa questão que Jesus queria ser, o povo queria coroar ele rei e ele rejeitou isso. Isso está esclarecido. Mas no rejeitar, e aqui ele não tinha rejeitado talvez definitivamente, ou o povo não entendia, porque o povo aclamava ele. Tá? É muito claro aqui no versículo 38, dizendo: Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E essa comitiva toda dá a impressão de uma aclamação real, realmente. Alguém chegando numa cidade aclamado como se realmente já fosse o rei. E de fato, nesse ponto tá certo, Jesus é o nosso rei. Só que há uma confusão na mente, na cabeça, nem os próprios discípulos sabiam ainda que ele seria crucificado, ou não tinham esse entendimento. Muitas coisas Jesus disse que ele ressuscitaria, os discípulos também não lembravam. Então fica uma coisa um pouco nebulosa e confusa, porque os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, talvez alguns pensamentos ficavam ainda confusos. E fato é que muito da multidão, como diz aqui, havia uma multidão em torno dele que estendia vestes, como se fosse ele passando por cima de um tapete real, e querendo aclamar ele como rei. E os discípulos, entendendo isso e não aceitando ele como rei, mandaram que não, que se calassem, né? Ou muito menos como Messias, queriam receber ele como Messias, e aí não querendo endeusar pessoas, mandaram que os discípulos se calassem. Só que a diferença é o seguinte: Jesus recebeu essa glória. Como ele disse, a glória de ser louvado Jesus recebeu, diferente de Paulo e Barnabé. Jesus recebe essa glória e ele é o único que é digno de receber o louvor. Porém, mesmo recebendo a glória, o que ele fez de semelhante a Paulo e Barnabé é não aceitar ser coroado neste mundo, ser coroado rei aqui. Assim como eles não aceitaram essa honra aqui neste plano, aceitou ser louvado como rei dos céus, no plano celestial, e não como um rei, como um sucessor de Davi ou algo semelhante. Vamos dizer, um rei político, né? Um rei estadista, um rei militar. Nisso ele não aceitou. E aí nós não vamos entrar a ler a crucificação, mas nós sabemos que dentro dessa semana, que foi a entrada na última semana, e rapidamente a multidão virou. E a mesma multidão que aclamou ele como rei foi a multidão que gritou crucifica. Tudo bem, de forma semelhante a como foi ali quando Paulo e Barnabé estavam evangelizando, semelhante, instigado pelos judeus, como diz ali. Mas a gente vê um povo que é um povo inconstante, que é um povo que ora grita louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, ora grita crucifica. E não é nenhum nem outro. Porque no caso de Paulo e Barnabé, e nós somos tal como eles, que não recebemos glórias de homens, e Jesus
pode receber o louvor de todos nós, pelo Espírito Santo, né? Mas Paulo e Barnabé não recebem, não aceitaram receber isso, essa glória. E nós somos semelhantes a eles, né? Vamos adiante. Então, sobre a questão da multidão, ora querer estabelecer como deuses ou como rei deste mundo, né? Deuses, no caso de Paulo e Barnabé, o rei desse mundo, Jesus. Então vai do extremo de um ato assim de colocar num trono humano, ou vai para o outro extremo, que é matar, derramamento de sangue, tanto no caso de Jesus como no caso de Paulo e Barnabé, como Barnabé foi apedrejado até quase a morte. E não é nenhum nem outro. Porque se houver Paulos entre nós, Barnabés, pessoas que Deus levanta, o homem tende a idolatrar. A gente vê isso em muitas igrejas, como há personalidades que são idolatradas. E se no coração deles, nós não somos juízes, mas tem coisas que nós vemos que a gente pode talvez supor que dá a impressão que eles estão recebendo essa glória. Se no coração deles, e Deus é juiz do coração, tiverem recebendo essa glória, de pessoas batendo palma e glorificando, e eles receberem isso no coração, sem se diminuir e entregar a glória a Deus, eles estão em pecado. Porque estão aceitando se fazer como deuses aqui nessa terra. Mas normalmente nós vemos pela palavra que quando não se recebe isso, o povo rejeita. Quando muitas vezes pessoas que pregam a palavra e não recebem o louvor para si, são rejeitadas. Como nós vemos aqui, Jesus foi rejeitado por não querer ser rei nesse mundo. Paulo e Barnabé foram rejeitados porque não receberam a glória de serem feitos como deuses, serem idolatrados. E aí são rejeitados e há derramamento de sangue. É isso que nós vemos. E a gente começa a ver como o coração humano ele é sedento por ser um Deus que seja controlado. Um Deus controlado, porque tu quer um Deus que tu domestica. Que na verdade, como é que se você está classificando Paulo e Barnabé como Deus, então tem que ser um Deus conforme eles querem, Júpiter e Mercúrio. Não é um Deus que não, mas então se tu tem isso que nós vemos que é divino, o ser humano ele consegue perceber que algo divino aconteceu. Então me diz porque quem é esse Deus? Me ensina. Ele não quer esse Deus, ele quer um Deus construído pelas mãos dele. Assim como o bezerro de ouro. O homem quer ele construir Deus. E aí depois adorar a própria criação de si mesmo. A idolatria. É isso que acaba sendo. O homem quer adorar o produto das suas próprias mãos. Por isso que nós não somos salvos por obras. Porque aquilo que nós fazemos, Deus usa. Mas aquilo que o Espírito Santo nos conduz. E aí isso não é assim. O Espírito Santo fez uma obra através de nós, não é nosso. De qualquer forma, nós não merecemos aquilo porque não foi nós que fizemos. E aquilo que as nossas mãos fizeram e contribuíram, que não, aquilo Deus não recebe. Então Deus só recebe a glória de si mesmo. Vamos agora para o texto de Salmos 118, versículos 25 e 26. Salmo 118, 25 e 26. Diz assim: Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Aquilo que a multidão estava aclamando e gritando quando ele estava vindo lá do Monte das Oliveiras, montado no jumento, é uma referência a esse salmo, que a multidão gritava lá. A multidão tinha muito presente, alguns conheciam a palavra ou parte da palavra, e muitas citações no Novo Testamento são referências do Antigo, e é isso que eles estavam aclamando, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas claramente estavam querendo fazer Jesus como rei. Então é isso, e isso Jesus não aceitou e culminou na morte dele, assim como Paulo e Barnabé não aceitando aquela honra,
culminou no apedrejamento de Paulo. Vamos agora para o texto de... Deixa eu ver aqui. Vamos agora para o texto de Romanos 5, versículos 1 a 11. Então, em Romanos 5, 1 a 11, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E por essa palavra a gente vê que a tribulação faz parte da vida do crente. Que nós estamos firmes na fé. Como diz ali no início, no versículo 2, estamos firmes na fé e temos entrada na graça pela fé. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E o que foi que lá em Atos 14 a gente viu sobre a tribulação? Lá diz que nos importa entrar no reino de Deus pela tribulação. E quando é que sobreveio a tribulação? Quando nós não aceitamos a glória de homens. Quando nós falamos da palavra, Deus age, e nós não aceitamos a glória de homens, a tribulação entra. Foi o que aconteceu lá em Atos 14. Nós falamos da palavra, não recebemos glória que vem dos homens, a tribulação vem. E nos importa nos gloriar nessa tribulação. Como diz aqui, muito claro. Como em outras tantas passagens, os apóstolos se regozijaram por tribulação que receberam, porque estavam sendo perseguidos por amor a seu nome. Então, a tribulação faz parte da vida do crente. E uma das formas de entrada, né, é não receber essa glória que vem dos homens. E aí você recebe o ódio da multidão de pessoas que não compreendem isso e querem um Deus humano. Ao receber ou ser amigo de alguém famoso, talvez, e aí aquela pessoa famosa recebe essa glória, e aí você quer alguém assim, sabe, nossa, mas ele é tão parecido com Deus. Talvez você pense no seu coração, e talvez esse pensamento seja algo tão sublime que você nem consiga discernir que é um pensamento do seu coração. Mas Deus não se agrada disso, e há tribulação cada vez que não recebemos glória de homens e buscamos a Deus sem andar na glória de homens. Sempre acontece isso, nós vemos pela palavra isso. E essa tribulação faz parte, devemos, como diz aqui, como é que diz aqui no versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, no 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque, como disse lá em Atos 14, 22, que importa entrar no reino de Deus através das tribulações. E de muitas tribulações, se não me engano, é o que diz. Então, que nós possamos discernir essa tribulação quando ela vem sobre nós e nos gloriar e nos regozijar sobre isso, até nos alegrar com isso. Então, não me refiro daquela tribulação que pessoas recebem quando merecem. Alguém fez um ato ilícito, é perseguido pela polícia porque roubou, matou, praticou extorsão. Ele vai ter uma vida de tribulação, sim, tribulação humana, não é dessa. É tribulação que nós recebemos
quando buscamos ao Senhor, estamos na palavra e não recebemos glórias de homens. Nós vemos isso, a palavra nos mostra isso aí. Mas vamos agora para 1 Tessalonicenses 3, 1 a 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim: Por isso não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Então aqui Paulo, de novo, mesmo Paulo que escreveu Romanos, a gente vê a tribulação fazendo parte da vida do crente e principalmente daqueles que pregam a palavra. E faz parte da vida do crente como um todo, sempre. O mundo gosta de ídolos, só que Jesus não veio ser um ídolo. Ele é o próprio Deus que não veio ser ídolo. Nós o adoramos, mas ele não veio ser ídolo. Não um ídolo aos moldes humanos, ele veio ser nosso Deus e nosso Salvador. E nós o amamos e o adoramos. É uma relação diferente. O adoramos de uma forma sobremaneira, acima de todas as coisas. Mas não o ídolo aos moldes humanos, ídolos de televisão, ídolos do esporte, ídolos dessa natureza. É isso que o homem natural quer. E ídolos religiosos também, semelhantes a esses, feitos e criados por mãos humanas. Então que nós possamos abraçar a palavra, abraçar a fé, e que o Senhor possa preparar o nosso espírito para suportar tribulações, porque, como diz a palavra, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis, versículo 3, vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, que nós também não venhamos a ter autocomiseração, pena de nós mesmos, e nem venhamos a querer que outros tenham pena de nós, porque pelas aflições e tribulações importa entrar no reino de Deus. E como nós vimos, repetindo de novo, quando a glória de homens não foi recebida, a tribulação sobreveio. Por algum motivo espiritual que nós entendemos, mas ao mesmo tempo não entendemos ao certo, as pessoas quando não podem adorar alguém ou fazer alguém como Deus, um Deus semelhante a eles, próximo a eles, passam a odiar aquilo ou aquilo de onde está vindo. Porque há uma relação de inimizade entre o homem e Deus, que só é quebrada por um ato sobrenatural mesmo. Do Espírito Santo, que é um arrependimento genuíno, que muda isso tudo, que quebra isso, e a partir de então, como Paulo, quando se converteu, houve um ato sobrenatural, e aí sim ele passou a conhecer o Senhor de verdade. Porque até então ele perseguia. Ele era um dos que participava daqueles. Ele era tal como aqueles judeus que apedrejaram a ele mesmo no futuro. Então é isso, que o Senhor possa estar operando de forma sobrenatural, nos capacitando a suportar tribulações por amor do seu nome. E ao mesmo tempo que pessoas possam ser transformadas por isso. E nós não entendemos ao certo por que é assim, mas nós sabemos que Deus opera assim, porque isso nós vemos na palavra. Talvez ao longo, vivendo essas coisas, nós venhamos a entender com mais profundidade isso, do porquê que importa que tribulações sobrevenham para que portas espirituais sejam abertas. Entendemos ao certo? Não entendemos ao certo. Confesso que não entendo plenamente, mas sei que é assim porque a palavra me diz que é assim. E ao mesmo tempo, sabemos que isso satisfaz a vontade do Senhor, e muitas vezes a palavra nos mostra isso. Então vamos adiante para o próximo texto,
Vamos para Hebreus, capítulo 10, versículos 28 a 39. Hebreus 10, 28 a 39 diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que foi o que aconteceu na crucificação, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Olha aí, depois de seres iluminados, suportastes grande combate. Tribulação vem depois de ser iluminado pela palavra. Em parte fosse feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participante com os que assim foram tratados. Foram solidários com aqueles que foram tratados dessa forma. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência operando junto na tribulação. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias a Deus. Então nós vemos que a tribulação faz parte daqueles que foram iluminados, que receberam e suportaram com paciência, de novo, palavra da paciência operando junto, e a esperança e a fé, para que nós possamos suportar e que Deus nos faça justiça depois disso. Porque agora ele fala de 2 grupos. Aqueles que pisaram o Filho de Deus são objetos da ira, até que se arrependam, ou se não se arrependerem, esses vão ser atribulados. E nós vemos na palavra, como na semelhança daquela do rico e de Lázaro, onde muitas vezes as pessoas vivem uma vida longe de qualquer tribulação e num pleno conforto, e que nessas pessoas depois acabam sendo afligidas. Ou seja, a aflição vem para todos, e Lázaro foi afligido. A aflição vem para todos, mas que seja, não venhamos a fugir da tribulação e da aflição. Não temos que buscar ela, de forma alguma. Mas que não venhamos a fugir dela para o nosso próprio conforto. Porque assim fazem os ímpios. Onde a gente vê aquele rico lá vivendo esplendidamente, como diz a palavra, e aí depois sobreveio a tribulação, que é o que diz a palavra aqui. A ira está destinada, ou seja, a tribulação eterna está destinada àqueles que não se arrependem. Mas na medida que buscamos a palavra, receberemos tribulação também. Não precisamos buscar isso, mas aquela que Deus nos colocar e por algum motivo precisar usar ela, não entendemos isso no mundo plenamente como funciona, no mundo espiritual, mas que venhamos a suportar ela e clamar a Deus, para que Ele nos faça justiça e que Ele possa ser útil para o ministério, para Ele mesmo. A tribulação que Ele nos coloca, por algum motivo Ele colocou a tribulação na vida de Paulo, colocou a tribulação na vida de Jesus. E se colocar a tribulação na nossa vida, que Ele nos dê, que o Santo Espírito, o Consolador, venha nos dar força a suportar isso, para que a obra se complete. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o último texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 3 a 12, versículos 3 a 12.